Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Eu sou o Caio, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E a gente está no meio de uma série de aulas sobre o extraordinário de Deus. Semana passada o Edmilson falou sobre o extraordinário amor de Deus. O quanto Deus nos amou, o quanto Deus nos ama e como Ele demonstrou isso de forma prática por cada um de nós. E hoje eu quero falar sobre um assunto que está conectado com o amor de Deus de muitas formas. E um assunto que eu acredito que pode impactar cada área da nossa vida, cada área da nossa semana, de maneira prática e de maneira efetiva, como tem me ajudado na minha semana. E esse assunto que eu quero trazer hoje é a extraordinária graça de Deus. Esse é um daqueles assuntos que é simples e complexo ao mesmo tempo. Mas eu quero trazer, como eu falei, muitos aspectos práticos dessa graça e como ela pode nos ajudar a enfrentar a nossa semana. E uma palavra, um assunto, basicamente, vai nortear hoje a nossa conversa, vai introduzir esse assunto para nós. E essa palavra é trabalho. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. Quem me conhece sabe que eu estou o tempo todo querendo preencher o meu dia, querendo preencher a minha agenda com coisas para fazer. Eu sou aquela pessoa que faz a faxina aqui em casa, ouvindo podcast, ouvindo alguma aula, alguma coisa que eu possa absorver, que eu possa aprender. Às vezes eu estou assistindo a aula da faculdade, mas também estou fazendo outra coisa, fazendo um post para uma rede social, pensando em alguma coisa. A minha mente trabalha de maneira muito ativa. Às vezes eu estou aqui com a Ana tomando café, comendo e falando às vezes sobre trabalho, falando sobre ministério. Então eu sou uma pessoa assim que o tempo todo está pensando em trabalho. Meu primeiro emprego foi quando eu tinha uns 15 anos, relativamente jovem aí. Eu trabalhava numa fábrica de peças de carro, peças de automóvel. E de lá para cá eu tenho tido quase que um vício por produtividade, por produzir coisas, por fazer coisas. E tem um problema em ser assim. Se você é assim como eu, ou que gosta de trabalhar, ou que às vezes sente que a vida está assim, o tempo todo trabalhando, o tempo todo tendo que produzir, porque às vezes as próprias circunstâncias acabam te empurrando para viver uma vida assim. O problema é que se você vive uma vida assim, você tende a colocar o seu valor naquilo que você faz e não naquilo que você é. Vou repetir. Você tende a colocar o seu valor naquilo que você faz e não naquilo que você é. E quando você faz isso, a tendência é que você vai se afundar cada vez mais no seu trabalho. Você talvez vai se esforçar mais do que o necessário para tirar uma nota na faculdade, porque senão você não vai se sentir nem digno, talvez, de ter a sua vaga lá. Talvez você vai se sentir menos merecedor da sua vaga na faculdade se você tirar uma nota menor dos seus colegas. Se seu filho não for bem na escola, você vai se culpar, você vai achar que você não está sendo um bom pai, você não está sendo uma boa mãe, você vai tender a se culpar. Se seu cônjuge está chateado com você, talvez você já vai pensar, o que eu tenho que fazer? O que está faltando eu fazer para agradar mais você? Você vai tentar merecer a salvação. Você vai se esforçar para que Deus te ame mais, como se isso fosse possível. Porque se você não cumprir cada mandamento, se você não estiver em cada compromisso da igreja, se você não estiver bem todos os dias da sua vida, Deus não vai te amar mais. Talvez você pense assim hoje. Então alguns de nós podem estar pensando, mas Caio, então eu não tenho que fazer isso? Então eu não tenho que mais, talvez, ler minha Bíblia, eu não tenho mais que estar nos compromissos do meu trabalho, da minha igreja. Obviamente, você sabe que não é isso que eu estou falando. Não é esse pensamento que eu quero trazer para nós aqui hoje. Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão é o porquê de fazer todas essas coisas. Por que você faz todas essas coisas? Por que você quer fazer essas coisas? Você quer fazer essas coisas? Por que você não quer? Eu quero que a gente comece a pensar um pouco mais nos níveis mais profundos do nosso coração, no nível da nossa motivação. Você não faz algo para ser, mas você faz as coisas porque você é. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas obviamente isso significa que você vai mudar um pouco a sua perspectiva. Você vai ser uma coisa e por isso você vai fazer aquilo. Não as coisas que você faz necessariamente vão te tornar algo. E eu vou explicar, talvez vai ficar mais claro ao longo da nossa conversa aqui. Obviamente, de tudo que eu faço na minha semana, nem sempre aquilo é prazeroso para mim. Eu também me sinto cansado.
Eu muitas vezes me sinto incapaz de dar conta, de conseguir equilibrar cada área da minha vida, conseguir equilibrar meu casamento, conseguir equilibrar a faculdade, a igreja, o ministério, a atenção para minha família, tarefas de casa. Eu às vezes me sinto como nessa imagem aí. Essa casa é de gente. Quem mora nela é a gente. Ó, ó. Então, vejam só. Tia mostrou para vocês todas as casinhas, não foi? Você também se sente assim? Você sente que talvez você não consegue dar conta de tudo? Você às vezes olha para sua segunda-feira e, meu Deus, uma avalanche de coisas que eu vou ter que fazer ao longo da minha semana. Você sente, às vezes, aquela tristeza, aquele mal-estar no final do domingo, depois do culto, daqui a pouco que vai acabar. Aí você vai dormir já pensando, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu já tenho que começar tudo de novo, eu tenho trabalho para entregar, eu tenho que chegar mais cedo no trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você se sente assim? Tem se sentido assim, ultimamente? O fato é que eu percebo que muitos de nós temos nos sentido exaustos. A gente se sente o tempo todo sobrecarregado, esticado pela vida, pelas coisas que a gente tem que fazer, pelas circunstâncias ao nosso redor. A gente tem se tornado um povo cansado, uma sociedade cansada. A gente compete uns com os outros, às vezes até inconscientemente. A gente tem que fazer mais que o outro, ou talvez se o outro consegue, eu também tenho que conseguir. A gente fica o tempo inteiro se comparando com as pessoas ao nosso redor. A gente está sempre correndo, a gente tem sempre uma conta para pagar, a gente tem uma carreira para alcançar, a gente tem nosso cônjuge para dar atenção, a gente tem nossos filhos para criar, a gente tem aulas da faculdade para assistir, a gente tem trabalho a fazer. E nessa correria eu acredito que a maioria de nós, quer ser bons discípulos. Você não quer? Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui hoje, a gente quer ser bons discípulos, a gente quer agradar a Deus, a gente quer fazer o nosso melhor. Mas, às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente não consegue ter vontade de ler a nossa Bíblia. Às vezes a gente até quer viver em comunidade, mas parece que eu já tenho tanta coisa para fazer e estar lá naquele compromisso vai ser mais uma coisa. Eu sei que muitos de nós pensamos assim, eu já pensei assim, às vezes ainda penso. Só que o primeiro aviso que eu queria dar para nós nessa noite, ele está numa frase que um autor cristão disse, e eu acho que pode ilustrar muito o ponto que eu quero trazer para nós. E ele fala assim, para a maioria de nós, o grande perigo não é renunciarmos à fé, é que ficaremos tão distraídos, apressados e preocupados, que nos conformaremos com uma versão medíocre disso. Iremos apenas escorregar pelas nossas vidas, em vez de realmente vivê-las. Então o maior perigo para nós hoje não é a gente perder a nossa fé. Não é a gente deixar de acreditar na Bíblia, deixar de acreditar na mensagem de Cristo. Esse não é o maior perigo para nós nessa noite. O maior perigo para nós é a gente ficar tão distraído, a gente ficar tão apressado, tão atarefado, tão sobrecarregado, que a gente vai apenas passar pela vida, sem nem, às vezes, se sentir amado por Deus. Só que é aí que a graça entra. Aí que a graça entra na equação para resolver o problema. Porque a graça, ela nos chama a ser, e ela nos liberta do fazer. Vou repetir. A graça nos chama a ser e nos liberta do fazer. E falar de graça, hoje em dia, é um assunto um pouco polêmico. Eu, muitas vezes, tomo muito cuidado quando eu vou ouvir alguém falando sobre isso, quando eu vou falar sobre isso, porque eu acredito que existam basicamente dois extremos de pessoas falando sobre a graça, sobre o evangelho, sobre como viver a vida cristã. O primeiro extremo é aquela pregação, aquela pessoa que fala que você precisa fazer isso, senão você vai para o inferno. Essa não é uma pregação totalmente errada, mas ela é incompleta. É uma pregação que nos sobrecarrega. É um ensino que nos deixa pesados. É um ensino que nos faz sentir cada vez mais sobrecarregados. Não nos liberta como Jesus disse que faria. O segundo extremo que eu vejo quando se fala sobre esses assuntos é aquela pregação que diz: você não precisa se arrepender. Deus te entende. Deus sabe do seu coração. Deus te ama. Você não precisa fazer nada mais.
pode viver a sua vida do jeito que você quiser, porque Deus te ama. Eu acho que essas duas pregações, elas são igualmente perigosas. São extremamente perigosas, na verdade, porque elas nos tiram o foco do que é a verdadeira graça. E eu acredito que a verdadeira graça, a extraordinária graça de Deus, ela está bem no centro disso, ela está no ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. E a verdade é que ao longo da história, se você para ler a Bíblia, olhar a história do povo de Deus, Deus sempre quis nos libertar de um fardo. Deus sempre quis nos libertar de um peso. Deus sempre quis nos libertar da escravidão. Seja ela física, como no caso do povo hebreu, que era escravo dos egípcios e foi libertado por Deus através de José e Moisés, quanto de uma escravidão espiritual. Uma escravidão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios pecados. Ou uma escravidão emocional, dos nossos medos, das nossas desconfianças, das nossas inseguranças. E Jesus fala sobre isso no Novo Testamento, numa escritura que é relativamente famosa, e eu acho que pode ilustrar um pouco disso que eu estou falando com vocês. Então vamos ler aqui o que Jesus fala. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não diz, venham a mim que eu vou dar mais trabalho para vocês. Ou venham a mim que eu vou dar uma sequência de tarefas, um checklist para você fazer. Mas ele fala, venham a mim e eu darei descanso a vocês. Só que também, às vezes, a gente para nesse versículo 28, aí, na primeira parte. E, na verdade, a gente sabe que isso é verdade, essa primeira parte. Jesus, a gente vai até ele porque a gente quer um alívio. E a gente recebe esse alívio. Talvez se você se batizou, você lembra da alegria de pensar, poxa, agora eu estou salvo. Eu não preciso mais carregar a culpa dos meus pecados do passado. Eu sou uma pessoa diferente. Eu nasci de novo. Talvez você até pensava que você nunca mais ia pecar, talvez você tivesse esse pensamento. E a gente sabe que essa escritura provavelmente já foi verdade na vida de muitos de nós aqui hoje. Só que aí existe o versículo 29. Existe a parte B aqui dessa mensagem de Jesus. E na verdade Jesus está fazendo uma proposta ali de troca. Ele vai te deixar mais leve, ele vai tirar o peso da sua vida. Mas ele quer também que você pegue o jugo dele. Tome o meu jugo. É como se fosse uma troca, né? Eu vou pegar o peso dos seus pecados, só que você pega o meu jugo aqui. E obviamente a gente pode pensar, pô, Caio, mas Jesus está me dando outro peso, estou querendo me livrar dos meus pesos, ele vai me dar outro. O jugo aqui, na verdade, ele não necessariamente traz a ideia de peso. O que era o jugo? Vai aparecer aí na imagem para vocês. O jugo ele era essa peça de madeira que ela unia dois animais. Né? E ela tinha o objetivo de fazer esses animais caminharem juntos na mesma velocidade, para um não ir mais adiante que o outro e os dois conseguirem conduzir a carroça de maneira regular. Né? Então essa era a função do jugo, desse jugo que Jesus estava falando. E para você ter uma noção, essa palavra jugo deu até origem à palavra cônjuge, né? Que a gente usa para falar sobre o relacionamento de casamento. Né? Cônjuge é aquele que está ligado. Então é essa ideia, você está conectado. Né? Então Jesus vai tirar o peso, vai tirar o fardo da sua culpa, do seu pecado, só que ele também quer colocar um outro jugo, que você vai caminhar junto com ele agora na sua vida. Então ele vai nos dar um alívio, ele vai nos dar descanso. Só que para isso, a gente precisa deixar a nossa natureza para trás e nos unir para ele. E aprender a ser como ele é, e não necessariamente a fazer coisas. Ele fala, venham em mim e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Não eu faço coisas humildes, ou eu faço coisas de coração. Eu sou. Jesus está querendo nos ensinar a ser muito mais do que só fazer coisas. Pois esse jugo de Jesus é o jugo leve, é o fardo leve. Pois a sua morte, a sua ressurreição, assumindo a nossa culpa, a minha culpa, a sua culpa, nos livrou do fardo da lei, nos livrou do fardo de ter que cumprir tudo que estava na lei, todos os mandamentos que estavam lá. Mas agora,
lado a lado com Jesus, a gente está libertos. A gente está livre pela graça. A gente pode viver uma vida leve, caminhando lado a lado com Jesus, sendo constantemente transformados pelo seu exemplo. O apóstolo Paulo falou muito sobre a graça também. E a gente vai ver o que ele fala aqui, um trecho em Efésios, que tem um princípio, uma coisa que eu acredito que pode ser talvez libertadora para você nessa noite. Então vamos ler aqui juntos. Todavia, é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não existe nada que você possa fazer, não existe nada que você tenha feito que poderia fazer você merecer a graça de Deus. Absolutamente nada do que a gente faz hoje, ou que a gente poderia fazer por Jesus, poderia nos fazer merecer a graça de Deus. Nada. A dívida ela foi paga espontaneamente por uma motivação, por uma ação diretamente de Deus, por meio de Jesus. E ela foi paga até o último centavo, não tem mais nada que a gente precisa pagar. É só você acreditar nisso, por meio da fé. E aí, quando você entender isso de verdade, quando você entender que tudo foi pago, que você não precisa pagar mais nada, que não há nada que você possa fazer para Deus chamar mais, aí você vai entender que a graça é a razão para não queremos mais pecar. A graça é a força que Deus nos deu para lutar contra o pecado. É o dom de Deus aqui, como Paulo fala. E dom, ele traz a ideia também de presente. É algo que foi dado para nós. É um presente dado para nós. Imagine você recebendo um presente, uma caixa, uma maleta, com $1 trilhão. Eu não sei nem se isso é possível, se cabe numa caixa, mas imagine que caiba. O que você ia comprar com esse $1 trilhão? O que você ia fazer com esse $1 trilhão? Escreve aí no chat se você quiser compartilhar com a gente. Mas de fato, isso é a graça. Jesus deu um presente pra gente absurdo, que a gente nunca ia merecer. Você tem feito nada em troca para poder receber. E qual a única coisa que você precisa fazer? Abrir esse presente. Abrir essa maleta com esse presente. É a única coisa que você precisa fazer. Só que então, você pode pensar, mas Caio, eu não consigo receber esse presente. Eu não recebi, eu não me sinto rico espiritualmente. Eu não consigo receber essa graça. Então C.S. Lewis vai falar uma coisa que talvez responda essa sua pergunta. Ele fala assim: um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. O que você está carregando hoje que está te impedindo de receber o presente da graça? O que você está carregando? O que você tanto carrega nas suas costas, na sua semana, que está te impedindo de carregar a graça de Deus, de abrir esse presente que Deus já te deu? E pode ser N coisas. Pode ser um medo que você tem. Talvez você tenha medo de não ser ninguém profissionalmente, por isso você está o tempo todo correndo atrás de uma formação. Talvez pode ser um medo de não ser aceito pelas pessoas, o medo de não ser aceito por Deus. Pode ser um relacionamento que está te atrapalhando, pode ser opiniões que você mesmo tenha, pode ser seu orgulho, pode ser sua sede por trabalho, como é o meu caso muitas vezes, minha sede de produzir, minha sede de fazer pelas minhas próprias forças. Só que o fato é que Deus nunca desejou que nós estivéssemos sobrecarregados. Deus nunca desejou que a gente estivesse pesado. Deus nunca desejou que você estivesse cansado aí, triste, sobrecarregado, sozinho, perdido. Essa nunca foi a vontade de Deus e ainda não é. Por isso
Ele deu a graça como um presente, como uma oportunidade de a gente poder se relacionar com Deus e a partir desse momento se livrar de todos esses pesos que a gente está carregando na nossa semana. Graça é um presente que você só precisa abrir. Talvez você esteja se perguntando, né? Mas, cara, como é que eu posso, na prática, viver isso na minha vida? Como que eu posso, na minha semana, viver essa graça no meu dia a dia? Talvez você esteja pensando, pô, amanhã é segunda-feira, eu ainda tenho que trabalhar, e como que eu posso viver baseado nessa graça? Eu quero dar hoje 3 passos práticos que eu acredito que podem ajudar a gente a trazer essa graça mais para a nossa semana. O primeiro passo que eu queria dizer para nós hoje é: reconheça seus limites com humildade. A gente já falou que a vida é corrida, certo? Todos nós aqui temos coisas para fazer, todos nós temos compromissos, todos nós temos responsabilidades. Só que provavelmente a maioria de nós está fazendo mais do que dá conta. Ou provavelmente está desperdiçando energia em lugares que nem são tão efetivos assim. A gente precisa aprender a ser sincero quanto aos nossos limites. A gente precisa falar sobre o que a gente não consegue fazer. Talvez trancar uma matéria na faculdade, se for o caso, pedir ajuda ao seu cônjuge com as tarefas de casa, pedir ajuda para um irmão, ser sincero se às vezes você não tem vontade de fazer alguma coisa. A gente precisa se comunicar. A gente precisa falar um com o outro. Olha, eu não estou conseguindo, talvez, ter meus tempos com Deus. Eu não estou dando conta de fazer tantas coisas na igreja. A gente precisa conversar, a gente precisa ser sincero, com humildade, com o desejo de, no fundo, querer que o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas não seja prejudicado. Com um desejo genuíno de melhorar, de sair dessa situação. Ninguém gosta de estar sobrecarregado. Então, para isso, a gente precisa reconhecer os nossos limites com humildade e conversar uns com os outros. Segunda dica que eu queria dar para nós nessa noite é: de tudo que você faz na sua vida, faz essa pergunta aqui, ó. Isso é realmente necessário? Vamos ver o que Provérbios fala aqui. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Ou seja, é melhor ter menos do que mais, se esse mais for te trazer inquietação. O que você corre tanto atrás ao longo da semana? Isso vale tanto a pena assim? Isso é realmente necessário? É realmente necessário você deixar de estar 30 minutos, 1 hora do seu dia com Deus ou com as pessoas para fazer outra coisa? É realmente necessário você sacrificar isso? O fato é que às vezes a gente pode se enganar. Eu vou dar um exemplo aqui para você hoje. Eu algumas vezes já deixei de estar em compromisso da igreja, ou deixei de talvez fazer o meu tempo com Deus naquele dia, para estudar um pouco mais para uma prova que eu tinha que fazer. Só que aí depois eu percebi que não era tão efetivo assim. Eu ter sacrificado aquela 1 hora, meia hora para estudar, por exemplo, não fez tanta diferença assim na minha prova. E mesmo que tivesse feito a diferença, na verdade eu estava maquiando uma coisa que na verdade é um problema mais profundo. Eu tive várias semanas para estudar. Eu tive meses até para estudar. Só que eu não estudei e deixei para estudar no dia. E aí quando eu fui para sacrificar alguma coisa, eu sacrifiquei meu tempo com Deus, meu tempo com as pessoas. Isso é só uma ilustração. Será que isso é realmente necessário? É realmente necessário negligenciar as coisas espirituais para fazer outras coisas? Isso realmente vai fazer uma diferença? Isso realmente vai te ajudar? O tempo que você passa no celular, o tempo que você passa dormindo, o tempo que você passa jogando, isso é realmente necessário? Sei que tem pessoas aqui que não tem muitas escolhas, né? A gente tem que trabalhar para sobreviver. Talvez o seu trabalho te exija muito de você naturalmente, né? Eu não sei a resposta dessas perguntas, mas eu quero te encorajar a fazer essas perguntas e ser sincero com você mesmo. Eu estou sacrificando isso? É realmente necessário sacrificar isso? Esse tempo que eu poderia dedicar para as coisas de Deus? Eu sei que a gente precisa estudar para não reprovar, a gente precisa trabalhar para pôr comida nas nossas mesas. Só que aí vem o terceiro conselho, que eu acredito que pode ajudar não só essas pessoas, mas todos nós aqui hoje, que é: responda à graça com gratidão. Nós vamos ouvir agora uma história, uma narrativa, que deu origem a um filme chamado A Festa de Babette, que é uma história que eu acredito que pode nos ensinar
muito sobre a extraordinária graça e como essa graça pode nos gerar gratidão. Acompanhe comigo, por favor. As irmãs Martina e Filipa, idosas e piedosas, vivem numa pequena aldeia na remota costa oeste da Jutlândia, na Dinamarca do século XIX. O seu pai foi um pastor que fundou uma pequena assembleia. Quando o pai morreu, a austera assembleia deixou de atrair novos convertidos e se tornou uma pequena congregação de crentes idosos, conduzida pelas duas irmãs. Em sua juventude, elas eram moças formosas, com diversos pretendentes, mas o seu pai rejeitava-os e ridicularizava o casamento. Cada uma das irmãs foi cortejada por um apaixonado pretendente. Porém, as duas decidiram permanecer com o pai e rejeitaram a possibilidade de viver em outro lugar. 35 anos mais tarde, Babette chega à cidade. Bate à porta das duas irmãs idosas, trazendo uma carta de Papin, antigo pretendente de Filipa, na qual ele explica que Babette é uma refugiada de um golpe contra-revolucionário em Paris e recomenda que a aceitem como criada. As irmãs não podem contratar Babette, mas ela se oferece para trabalhar de graça. Babette trabalhou como cozinheira durante 14 anos, servindo uma versão melhorada das refeições simples, típicas da congregação, vindo lentamente a ganhar o seu respeito. A única ligação que a mantém com sua vida anterior é um bilhete de loteria que um amigo seu em Paris lhe compra todos os anos. Um dia, Babette ganha 10.000 francos com esse bilhete de loteria, uma pequena fortuna, capaz de proporcionar sua volta a Paris. Babette então faz um pedido às irmãs, o primeiro em 14 anos de serviço, que possa preparar um jantar especial em comemoração ao centenário do antigo pastor daquela congregação. Quando o dinheiro chega da França, Babette faz uma rápida viagem para providenciar os preparativos do jantar. Compra os melhores ingredientes que a gastronomia mais fina pode oferecer. Caixas de champanhe, os melhores vinhos, vegetais frescos, trufas, fazões, codornas, estranhas criaturas do mar e até uma tartaruga, iguaria entre os franceses. Babette conseguira emprestado também louças, cristais e velas para enfeitar todo o ambiente. Um visitante especial aparece para o jantar, o general que cortejava Martine em sua juventude. O jantar se inicia e logo ao levar a sopa à boca, o general exclama: "Incrível!", seguido de elogios e empolgação a cada prato que chegava ou goles de vinho que tomava. O restante dos convidados, porém, permaneciam em silêncio, com as faces franzidas. Aos poucos, o banquete desencadeou um efeito quase mágico sobre os habitantes da pequena vila. O sangue esquentou, as línguas se soltaram, eles falaram sobre os velhos tempos. O irmão que enganara o outro nos negócios finalmente confessou, e as duas mulheres que tinham uma rixa há anos acabaram conversando. Uma mulher arrotou e o irmão do lado exclamou sem pensar: "Aleluia!". O jantar termina, a pia atulhada de louças. Martina vê Babette exausta, sentada ao chão da cozinha, e diz que sempre se lembrará daquela noite, quando Babette retornar a Paris. Contudo, Babette diz que não vai voltar ao seu país, pois havia gasto cada centavo com o jantar que acabaram de devorar. A graça chegou àquelas pessoas como uma festa. A graça chegou para elas como uma refeição, como um banquete preparado por Babette, a cozinheira, que ela gastou tudo o que ela tinha para fazer uma refeição da mais fina gastronomia. Para pessoas que talvez nem entendessem tanto de gastronomia, talvez elas nem valorizassem tanto aqueles pratos, mas ainda assim ela gastou tudo o que ela tinha. A graça não exige nada de nós, a não ser que a guardemos com confiança e a reconheçamos com gratidão. A verdade é que eu e você, a gente recebeu um banquete de vida. A gente recebeu o melhor que Deus poderia nos dar. E o mínimo que a gente pode fazer é viver uma vida de gratidão, porque não poupou nenhum esforço, nenhum centavo espiritual por mim e por você.
Quero chamar a gente agora a imaginar. Imagina se nós conseguíssemos ter a gratidão, uma gratidão tão profunda e verdadeira sobre o que Deus fez por nós. Imagina como seria isso. Imagina como seria se nós fôssemos gratos por esse sacrifício maravilhoso de Jesus. Nada seria difícil o suficiente. Nada seria pesado demais. Nenhum pecado seria grande demais para que Deus não pudesse perdoar ou para que nós não pudéssemos nos arrepender. Os momentos que a gente estaria juntos seria como banquetes, como esses banquetes da história de Babette. Seria um momento para a gente estar junto, para a gente se fartar da presença um do outro. Seria um momento que mesmo a gente talvez não estando tão feliz, mas a gente indo lá, a gente ia se alegrar. E mesmo talvez continuando triste, a gente ia sentir, eu só quero estar lá. Eu só quero existir com aquelas pessoas. Eu só quero ouvir a voz delas. Eu só quero orar com elas. Imagina como seria se a gente vivesse a graça de maneira prática na nossa vida e na nossa semana. A gente veria nossos tempos com Deus não só como mais um tempo que eu tenho que ler a Bíblia, estou cansado, tenho que estudar, quero dormir um pouco mais, mas a gente veria nossos tempos com Deus com o mais fino prato, com a mais perfeita alimentação para nossa alma que a gente poderia ter na nossa semana. A gente teria fome, a gente teria sede de estar com Deus, porque isso é o verdadeiro banquete que nós podemos receber. E eu queria encorajar nós essa semana a pensar sobre isso, a trazer a graça para a nossa semana, a demonstrar essa gratidão de maneira prática nas coisas que você faz, sendo sincero com os seus limites, buscando mais a Deus, buscando as pessoas, realmente vivendo o amor de Deus de maneira profunda e real. Porque graça é um presente dado. Você só precisa escolher abrir. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por a gente estar aqui. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estar com meus irmãos. Obrigado de poder falar um pouco mais sobre a sua graça. Só peço, Deus, que o Senhor nos ajude a viver isso de maneira prática na nossa semana. Que o Senhor nos ajude a internalizar a graça, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor sacrificou por nós para podermos viver a vida que a gente vive hoje. E que a gente possa realmente ver isso, né, nas coisas que a gente faz ao longo da semana, nossos tempos com Deus, no tempo com as pessoas, nosso trabalho. Que a gente possa externalizar isso para as pessoas ao nosso redor também. Então, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.